Oiê, essências abençoadas, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Olha eu aqui de viso novo, meu óculos chegou, gente, agora eu consigo enxergar melhor e gravar com mais atenção, porque, gente, a falta do óculos faz diferença. Primeiro que eu não enxergo direito, e eu não sabia, eu achava que eu estava enxergando maravilhosamente bem. Aí eu fui no oftalmologista e vi que a minha visão se complicou um pouquinho, porque eu leio muito, né? Eu passo muito tempo na frente do computador agora, porque eu faço a edição dos vídeos, mexendo no celular, enfim. Então a gente tem que cuidar da saúde. Lembra, cuida da sua saúde espiritual e cuida da sua saúde física e da sua saúde emocional. Sempre é extremamente importante isso, tá bom? E já que a gente tá falando de cuidar de saúde, essa semana, hoje, vamos começar falando sobre pai e mãe. Por quê? No vídeo que eu gravei, acho que foi na outra semana, não me recordo mais, a minha cabeça já tá bem daquele jeitinho, né? Eu esqueço. Eu sei que eu gravo, depois eu esqueço quando foi a data. Eu sei que eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre por que eu perdoei a minha mãe e como que eu honro a história dela. Ok. Teve muitos comentários que me chamaram a atenção e eu fiquei muito feliz porque é o que eu falo, quanto mais gente comenta, significa que a página está crescendo e significa que, de alguma maneira, os meus relatos, os meus depoimentos, eu planto a sementinha no teu coração e com o tempo você expande, porque a gente vai regando, 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 né? Imagina que você, o seu despertar, a sua expansão de consciência, ela é uma sementinha que foi plantada e aos pouquinhos você vai regando com um conteúdo de espiritualidade, um conteúdo de expansão de consciência, um conteúdo de lei da atração, enfim. E aí, conforme você vai assistindo esses conteúdos, essa semente vai crescendo até que ela vai florir e vai dar a árvore linda que você é. Ai, que lindo isso, gente! Gostei disso, hein? Gostei. Vou até anotar e vou fazer um texto para postar aqui na comunidade do YouTube e na página do Instagram, que eu curti. Saiu assim, do nada, ó. Gostei. É a minha essência, gente. A minha essência tá demais. Ela tá trabalhando horrores e eu tô muito feliz porque a gente tá numa conexão que eu consigo escutar ela. Mas essa semana a gente vai falar sobre família. Como eu disse, esse vídeo, alguns comentários me chamou a atenção. E teve um que falou tanto comigo porque eu pensava da mesma forma. Eu pensava que quem não é, se não é pra você ser uma boa mãe, um bom pai, então você não tem que ter filhos. Só que você não sabe, né? Qual é a trajetória disso tudo? O porquê desse pai e dessa mãe desafiador que a gente tem? Vamos lá. Vocês já me ouviram falar que a gente lá no espiritual, eu aprendi isso, a gente escolhe o nosso nome, eu escolhi meu nome Gisele, e eu escolhi a minha mãe e eu escolhi o meu pai, eu escolhi os dois, essas três opções, a espiritualidade, Deus, o universo sagrado todo, enfim, você dá o nome que você quiser, nos dá. Dentro dessas escolhas, monta-se uma história pra gente, tanto uma história com os nossos pais e uma história das pessoas que vão estar na nossa vida para lembrar da gente o quanto a gente é, sim, filho de Deus, essência divina, centelha divina, enfim. Independente se o humano da gente seja desafiador, o nosso sagrado, a nossa divindade, ela é pura, ela é essência. Ok. Então montou uma história. Aí você leu lá o contrato. Você assinou, eu falo isso, né? Você assinou um contrato lá com Deus para que você pudesse reencarnar com o nome que você escolheu, ou seja, você tem memória de dores e de traumas de outras vidas que você está carregando no seu nome, com a mãe e com o pai que você escolheu, ou seja, tem memória de dores e de traumas que você precisa resgatar nessa vida de outras vidas que você viveu com o seu pai e com a sua mãe. Ah, então isso facilita um pouco? Não, Gi, isso na realidade não facilita nada. Eu sei que não facilita, mas coloque-se nessa posição de que se você tem um pai e uma mãe hoje tão desafiador, foi você que escolheu. O porquê que você escolheu, não faço ideia. Porque, gente, eu não faço ideia porque que eu escolhi minha mãe. Eu não faço ideia porque que eu escolhi meu pai. E é o que eu falo, do meu pai eu não posso falar nada porque eu não convivi com ele. Eu não sei o que é ter o pai, sabe? Nós nos conhecemos quando eu fiz 40 anos, agora eu tenho 41. Trocamos poucas ideias por WhatsApp, falamos pouquíssimas vezes por telefone. Ele fez uma escolha, eu resolvi me guardar, ele respeitou e tá tudo certo. Simples, acabou. Não teve briga, não teve discussão, então eu não posso falar nada dele. Mas eu escolhi este homem que só ficou com a minha mãe para que eu fosse gerada. E eu honro e respeito a história do meu pai. Fim, hoje ele tem uma família, hoje ele tem uma outra história, e tá tudo bem, tá... Hoje eu consigo entender que tá tudo bem e eu honro e respeito, ok? Mas eu fiquei com a minha mãe até os meus 27 anos.
de vida, morando dentro da mesma casa até os 27 anos. E foi desafiador, gente. Eu ainda lembro que com 27 anos eu cortei o cabelo, não, com 26, 25, agora eu não lembro. Mas eu lembro que teve uma vez que eu fui cortar o cabelo, que minha mãe não gostava de cabelo curto, e minha mãe tem cabelo curto. Mas a minha mãe não deixava eu ter cabelo curto, o cabelo do meu cabelo batia na bunda, e é cacheado, e eu tenho cabelo grosso e volumoso. Gente, só que eu não gosto de cabelo cacheado. Nos outros eu acho lindo, mas em mim eu gosto assim nisso, porque eu acho que eu me sinto bem, enfim. Já tentei várias vezes, mas eu prefiro assim. E nessa vez que eu cortei, tipo, meu cabelo eu alisei e ele bateu na bunda. E aí eu falei, fiquei uma semana. Aí eu namorava um rapaz e a mãe dele era dona de um salão. E aí você fica dentro do salão, você fica vendo aquele monte de mulher saindo, com o cabelo de um jeito, com o cabelo do outro, com o cabelo do jeito, e eu queria ter todos os cabelos de uma vez só, e não podia. Só que eu me apaixonei, sempre fui apaixonada pelo corte de cabelo da Ana Maria Braga. E eu virei pra essa minha cabeleireira, que era muito amiga na minha época, eu falei, eu quero cortar o cabelo igual da Ana Maria Braga. Ela, hã? Falei, você não gostou do meu trabalho? Eu falei, não, gostei, só que cacheado meu cabelo não fica daquele jeito. Levou 1h30 pra cortar o meu cabelo, cortou, ficou lindo, maravilhoso. Quando eu cheguei em casa, minha mãe levantou pra me bater. Filha daquilo, sua diz não sei o que, você cortou o cabelo. Eu já sou adulta. Olha por que as coisas... Tinham brigas sérias, mas minha mãe brigava comigo por coisas tão bestas que eu fico olhando hoje e falo, ai, gente, que ridícula. E eu morava numa casa que assim, a gente entrava pela sala, podia dar a volta e sair pela cozinha, ou entrar pela cozinha e dar a volta e sair pela sala. Minha mãe começou a correr atrás de mim, gente, porque eu cortei o cabelo, e me xingando, horrores, me amaldiçoando, falando coisa só porque eu cortei o cabelo. Tinha necessidade dela fazer isso? Não tinha, mas ela fez e hoje eu dou risada. Na época eu ria mais com medo, porque eu falei, se ela pegasse, ela ia me bater e me machucar, e eu já era adulta. Eu tinha uns 25, 26 anos, eu não lembro a idade ao certo. Então, assim, hoje eu consigo enxergar, hoje eu consigo entender que teve coisas muito sérias e muito graves com a minha mãe? Teve. Mas quem nós somos na outra vida? Olha como eu consigo me colocar hoje. Quem eu fui para minha mãe? Quem eu fui para o meu pai? Ou quem eles foram para mim? Por que nessa vida tá sendo dessa forma? Mas, Gi, é difícil de entender isso. Como que você tem tanta certeza? Então eu vou lá. Num dos vídeos aqui eu vou explicar melhor. Num dos vídeos aqui do G-Terapia, eu recordei que quando eu entrei na espiritualidade, quando eu entrei na Umbanda, a minha mãe teve um sonho de que essa vida era a terceira vida, uma, duas, três vidas, passando pelos desafios. Abuso sexual infantil, morar na rua, passar fome, todos os paranauê que eu tava enfrentando na minha vida. Se eu não melhorasse nessa jornada temporariamente humana agora, eu ia vir uma quarta vida experienciando tudo de novo. Quando eu escutei isso, eu falei, tá bom. Não tinha muita afinidade com a minha mãe e não entendia nada sobre espiritualidade, nada sobre vidas passadas, reencarnação. Oxi, eu era da igreja evangélica, tava saindo da igreja evangélica pra entrar na Umbanda. Já me chegou um recado desse, falei, meu Deus, uau! Falei, não. Hoje não. Hoje eu consigo entender, eu consigo aceitar e eu acolho a bênção que foi da minha mãe ter sido usada para me passar esse recado, ok? Viu como é fácil você conseguir entender? Não tô dizendo que é para você pegar o seu pai desafiador, a sua mãe desafiador, colocar no colinho e dizer amém a tudo que eles disseram. Não. Tô dizendo para você se colocar na posição da pessoa que escolheu vir com o seu pai e com a sua mãe. Você escolheu. Agora você pode não entender. E eu sei que você não vai entender, sabe por quê? Quando eu escutei a primeira vez... Gente, isso foi em 2017, eu tava falando com um amigo meu que é muito espiritual. Gente, esse meu amigo, ele é de uma sabedoria que eu fico assim, tipo, oi? É surreal. Na época eu já era encantada pela sabedoria que ele tem. Hoje eu já sou mais ainda porque eu entendo. Então eu consigo me encantar mais ainda com tudo que a gente conversa, com tudo que a gente troca de ideia. E a gente não é o tipo de amigo que se fala sempre. Não? Às vezes a gente fica anos sem se falar e de repente a gente volta de novo, mas é como se a gente nunca tivesse se separado. Sabe essas amizades assim? Pois é. E nessa época eu tava falando por ele, eu era revoltada, não conhecia Ho'oponopono, lei da atração, nada. Ele já tinha me indicado alguns vídeos do Hélio Couto,
Mas eu estava entrando, era o começo da minha jornada, era o começo do despertar. Eu falo que ele foi um instrumento para que eu começasse a me permitir, para que a minha essência pudesse trabalhar da forma que ela trabalhou e tem me guiado até aqui. E aí eu estava reclamando com ele, não, porque onde já se viu, eu passei por tudo isso, a minha mãe é difícil, eu não tenho pai, nem sabia se meu pai estava vivo nessa época, eu não tenho pai, a minha vida é sofrimento, minha vida é não sei o quê, só reclamando. Aí ele virou pra mim e falou assim, Gisele, vou te falar uma coisa. Tudo isso por telefone. Eu falo. Vou te contar uma coisa que você pode não acreditar agora, não concordar agora, mas um dia eu sei que você vai acreditar. Eu, ok. Sabe aquela bem debochada? Era bem assim que eu era, gente. Você escolheu a mãe e o pai, o seu nome e a vida que você tá vivendo hoje. Eu, inclusive, esses desafios da sua infância, você escolheu. Eu falei, filhão, tu tá me tirando? Tu, que ser humano, vai escolher passar por tudo que eu passei? Você tá louco? Não, isso não existe. Para aí, olha, deram o livro errado pra tu ler, te contaram uma mentira, porque isso não existe. Quem vai escolher reencarnar, se você tá falando de reencarnação, né? Ele falou, Toji, quem vai escolher reencarnar como uma pessoa que você sabe que vai poder te maltratar? Quem vai escolher reencarnar como uma pessoa que você sabe que vai poder te machucar? Você bebeu? Calma, na hora certa você vai conseguir entender. Eu falei, tá bom, vamos mudar de assunto que eu já não gostei mais desse assunto. Mas você ainda vai conversar comigo sobre isso. Gente, realmente, a gente depois já conversou sobre isso. E agora eu lembro e falo, meu Deus. E é normal, porque quando a gente não tá desperto, quando a gente não entende o que é espiritualidade, não entende quem nós somos em essência, porque nós somos seres espirituais. Eu amo essa frase da Mãe Andrade, eu falo 20 mil vezes ela. Nós somos seres espirituais vivendo uma jornada temporariamente humana, ok? O que morre é a tua carne, a tua matéria, né? Esse avatar aí que você tem, esse avatar aqui que eu tenho. Acabou. O que nunca morre é o teu espírito. Então o teu espírito vai reencarnar quantas vezes ele tiver que reencarnar. Eu não lembro o nome de uma pessoa que a Mai já falou que ele despertou na vida 400 e pouco. E eu tive a chance de começar a me limpar agora na terceira vida? Que bem. Na quarta. Não, na terceira vida? Que bem. Né? Então na quarta pode ser que eu não venha com os mesmos desafios que eu vivi nessa vida, que eu não escolha mais o pai e a mãe, porque talvez eu tenha conseguido resgatar tudo que eu tô experienciando com eles, tudo que eu já experienciei com eles, e todo não, que eu já experienciei com eles. Olha só. Então, a minha reflexão de hoje para você, o meu vídeo de hoje para você, a minha mensagem de hoje para você, passe a enxergar assim, sabe? Por mais difícil que seja o seu pai, por mais difícil que seja a sua mãe, você escolheu. Tá, Gi, já entendi, já entrou na minha cabeça, compreendo. O que eu faço? Digo amém? Não. Tá difícil conviver com seu pai e com sua mãe? Vive a sua vida reservada. Mas, Gi, eu moro dentro da casa da minha mãe. Como que eu vou viver uma vida reservada? Sendo um bom filho, sendo uma boa filha, honrando sim o seu pai e a sua mãe, mas você não precisa concordar com tudo que eles fazem. Mas respeitando. Se você tá dentro da casa do seu pai e da sua mãe, você tem que respeitar, você não tem muita alternativa. Agora, se você não mora dentro da casa do seu pai e da sua mãe, que nem é o meu caso, já faz anos que eu não moro com a minha mãe, porque eu brinco que a minha mãe me pôs pra fora de casa depois de uma briga muito feia que a gente teve. E ela fala que não, ela fala que eu saí. Eu falo, tá bom, mas então vamos amenizar. Você convidou pra que eu me retirasse da sua casa. Melhorou assim, ela dá risada. Ela fala, Gisele, fala, mas é verdade mesmo. Tu pôs todos os teus filhos, todos. Mentira, só o mais velho, o mais novo que ela não pôs. Tu pôs todos os seus filhos pra fora de casa, vai ficar chateada por quê, né? Porque é verdade, né? Então pronto. E hoje a gente conversa sobre isso com naturalidade, sem briga, sem o peso, sem cobrança, porque já foi feita uma limpeza, né? Então se você não mora dentro da casa da sua mãe, se você não mora dentro da casa do seu pai, e você não quer que eles se metam na sua vida, se reserva. Simples. Você não vai ver o que o seu pai e a sua mãe tá fazendo, querendo no seu julgamento. Você julga errado, mas para eles tá certo. E eles não vão se meter na sua vida, você não vai se meter na vida deles e tá tudo bem. Mas não é virar as costas. Eu não falo mais com meu pai e com a minha mãe, eu não falo mais, não quero nem saber. Não, não faz isso. Sabe por quê? O pai e a mãe, eles são a nossa base. Mesmo não morando com eles, mesmo não convivendo com eles, eles são a nossa base. Então é importante você liberar o perdão na vida deles para que a sua vida possa fluir, para que a sua vida possa transcender, para que você possa, sim, viver a vida que você veio aqui para viver, sabe? Uma vida rica, uma vida próspera, uma vida saudável, uma vida amorosa. A mãe, o amor, o pai, a prosperidade. A mãe, a fartura, o pai, a prosperidade. Sabe, assim, tipo...
Se você tá em guerra com teu pai, não quer falar com ele, eu respeito. Se você tá em guerra com a tua mãe, você não quer falar com ela, eu respeito, mas perdoa. Perdoa, por mais difícil que seja. Gente, quando eu fiz o exercício do perdão e eu perdoei realmente o meu pai, no ano seguinte eu conheci ele. No ano seguinte. E eu nem sabia se meu pai estava vivo. Quando eu fiz o exercício do perdão também para minha mãe, a minha amizade com a minha mãe melhorou. Eu fico anos sem ver a minha mãe. Sério, pode perguntar para qualquer pessoa que me conhece. Eu fico anos sem ver a minha mãe e a gente mora no mesmo bairro. No mesmo bairro, na mesma cidade. Mas a gente não tem o hábito de ficar uma na casa na outra. Por quê? Eu tenho uma visão de vida diferente da minha mãe. Eu tenho uma maneira de levar a minha vida diferente da maneira da minha mãe. Por eu não concordar com a forma com a qual ela vivia, ou vive, ou faz algumas coisas, eu simplesmente me mantenho afastada. Mas eu ligo pra ela pra saber como ela tá. Ela me liga pra saber como eu tô. A gente não se fala toda semana, a gente não se fala todo mês. Às vezes a gente fica 2, 3, 4 meses sem se falar. E a gente se vê muito assim, tipo, datas especiais. Fora isso, não se vê. E não tem aquela cobrança. Eu honro e eu respeito a minha mãe. Ela me deu a vida, sabe? Eu escolhi ela e eu tô aqui hoje. Eu honro e respeito meu pai. Graças a ele, que também me deu a vida, eu tô aqui hoje. Não importa se eu não convivi com ele, se eu não sei o que é ter um pai. Eu tenho um pai, não tenho? Ele não tá vivo? Ele não tá lá vivendo a vida dele? Eu só escolhi ele pra me gerar. O que eu tinha que resgatar com ele? Não vou saber. O que eu tinha que resgatar com a minha mãe? Eu não vou saber. Você também não. Sabe quando você vai entender o porquê dessa escolha que você fez? O porquê de um pai desafiador ou de uma mãe desafiadora? Quando você partir para o espiritual. Quando você sair do seu plano, desse nosso plano terrestre aqui, quando você fizer a sua passagem, aí lá no espiritual vai te dar um clique e aí você vai lembrar. Por que eu escolhi a minha mãe? Por que eu escolhi esse nome? Por que eu escolhi meu pai? Por que eu escolhi essa vida? Por que eu escolhi passar por determinadas situações? Tudo é uma questão de escolha. Por isso que depois, tanto que para vocês, olha só como é fantástico a vida, né? O Dr. Hugh Lane fez vários vídeos, né? Eu falei live num dos vídeos que eu postei, não é live, é vídeos. Tem várias entrevistas do Dr. Hugh Lane. Numa das entrevistas, o Dr. Hugh Lane fala que nós não temos livre-arbítrio. Por quê? Nós temos o karma de outra vida. Quando ele falou isso, gente, eu já aluna desperto, falei, não concordo, eu tenho poder de escolha. Aí você começa a estudar mais, aí você vê, você tem o poder de escolha. Você escolhe não continuar errando do mesmo jeito que você errou. Você escolhe não continuar deixando seu pai e sua mãe sem perdoar. Você escolhe não brigar mais com seu pai e com a sua mãe. Você escolhe perdoá-los e viver a sua vida para que você possa, sim, ser feliz. Tá vendo? Poder de escolha. Você escolheu teu pai e tua mãe, você escolheu o teu nome. Então a tua função aqui não é entender, decifrar tua mãe. Eu vou colocar minha mãe na terapia, vou colocar minha mãe no psicólogo, vou internar meu pai numa clínica. Não, tua função não é essa. Tua única função é dentro da tua verdade, aqui dentro do teu coração, você acolher o pai e a mãe que você tem, honrando eles e perdoando. Como eu disse, o perdão não é conviver, é você lembrar das coisas que vocês experienciaram sem dor. Igual eu dando risada agora, que a minha mãe correu atrás de mim porque eu cortei o cabelo, me xingou. Eu pedi autorização pra minha mãe com 27 anos, eu saí de casa em março, abril, maio. Em maio eu fiz a minha primeira tatuagem das costas. Quando eu cheguei em casa que eu mostrei ela, fila daquilo... Eu falei, mas eu pedi! Ela, mas eu não imaginei que você fosse você. Mesmo sem morar com a minha mãe, eu ainda pedi as coisas pra ela. Agora eu já não passo mais, porque, né, gente, 41 anos, já tô vivendo a minha vida. Mas consegue entender? Eu amo a minha mãe, eu amo meu pai, você ama sua mãe, você ama o seu pai, mas você não é obrigada a dizer amém. Eu não concordo com o que você está falando, Gi. É um direito seu. Não, Gi, eu acho isso bem interessante, vou pensar mais. É um direito seu também. Eu falo que as pessoas que se conectam comigo, que se conectam com a nossa página, elas estão nesse processo de despertar. Então, o que eu puder ajudar para que você, sabe, clarei e fala, porque pra mim facilitou, gente, quando eu entendi que eu escolhi meu nome, que eu escolhi a mãe, que eu escolhi o pai, e hoje eu consigo entender mais ainda que até as pessoas que fizeram tudo de negativo comigo, eu escolhi elas, é mais fácil. Como eu disse, eu perdoo, mas eu não preciso conviver. Eu honro, mas eu não preciso conviver. Então, toma essa pra você, toma essa dica, sabe? Essa reflexão, pega, sabe?
dá um clique, assiste esse vídeo novamente se você ficou com alguma dúvida, porque eu, quando tem algum vídeo, algum conteúdo que fala muito impactante, eu assisto umas 3 vezes, falo, agora eu consegui entender melhor, sabe? É como se a minha visão fosse se abrindo, os ouvidos fossem ficando mais atentos, e aí eu consigo absorver melhor. Então, se ficou alguma dúvida, assiste esse vídeo de novo. Se quer tirar alguma sugestão, quer falar alguma coisa, pode me chamar no e-mail, no WhatsApp, no direct, porque, gente, é tão fácil quando você consegue olhar para sua mãe e para o seu pai como seres abençoados que só se juntaram para que você viesse ao mundo. É tão mais bonitinho, é tão mais leve. Quando você conseguir perdoar, então, mesmo morando ou não morando, mesmo que eles tenham partido para outra vida, só perdoa. Honra o teu pai e a tua mãe para que os seus dias se vão bem aqui na terra. Honra o teu pai e a tua mãe se você quer uma vida próspera, feliz, saudável e abençoada. Simples assim. Lembrando, o perdoar, o honrar não é conviver, é respeitar ela do jeito que ela é, ele do jeito que ele é e tá tudo bem, tá bom? Gente, os meus vídeos estão ficando longos, né? Eu lembro que quando eu comecei esse projeto de reflexão, que foi uma inspiração da minha essência divina, era pra ficar assim, coisinha curta, 5, 10 minutos, não, 3, 5 minutos. Esse vídeo já tá em 20 minutos. Mas tá bom, gente. Se você gostou desse vídeo de hoje, curte para que o YouTube reconheça que é um conteúdo bacana, informativo, legal, revelador, inspirador, motivacional, tá bom? Compartilha com todas aquelas pessoas que você quer inspirar para que elas consigam também, na medida delas, despertar e entender que elas são responsáveis pelo pai, pela mãe, pela vida que cada uma delas, tá? Porque nós somos responsáveis pela nossa vida. Nós somos, não é o outro, somos nós. Nós escolhemos essa vida que a gente tá vivendo hoje. Nós escolhemos tudo que a gente tá experienciando hoje, tá bom? Se inscreva no canal, porque quanto mais você se inscrever, quanto mais inscritos tiver, significa que a nossa comunidade está crescendo, a família está crescendo e mais pessoas estão despertando para o que nós somos em essência. Você em essência é o amor, é a paz, a alegria, a saúde, a felicidade. É tudo de bom.com. Então, se inscreva, tá bom? E se você tem alguma dúvida, quer conversar comigo, alguma sugestão de vídeo, algum depoimento, alguma dica, alguma pergunta, deixa aqui no WhatsApp do Giterapia. Gente, eu até inclusive não fazia atendimentos aos sábados, mas a procura tá grande, então eu abri a minha agenda também, que eu só trabalho, fazia atendimento de segunda a sexta-feira, agora eu tô fazendo atendimento também aos sábados. Então se você tiver alguma dúvida, precisar de alguma ajuda, me chama aqui no WhatsApp do Giterapia que a gente vai conversar. O que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, tá bom? E é isso, gente. Esse foi o nosso videozinho de hoje, que ficou bem longo. Até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau. Gratidão. A essência que habita em mim saúda a essência que habita em você.